O Sport encara o Bragantino, jogo fora de casa nesse final de semana, duelo importante. O Leão que precisa em busca da sua segunda vitória na elite do futebol brasileiro, mas que tem dúvidas quanto ao time. Os principais destaques com o nosso repórter José Maílson. Bom dia para você, Maílson. Olá, grande abraço, bom dia para você. Pois é, olha, o Sport trabalhou mais uma vez ontem, né? O Sport trabalhando sempre nesse período da manhã, pensando no duelo contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo, às 11 horas da manhã. E para esse duelo, tem algumas situações que estão se definindo já no Sport. Com o decorrer da semana, com os trabalhos até ontem, quarta-feira, o Sport deve ter o retorno do zagueiro Rafael Thierry, jogador muito importante no CT do Sport, e claro que vinha todos na expectativa do Rafael Thierry poder estar à disposição do treinador rubro-negro Daniel Paulista. Ontem, nos trabalhos no CT do Sport, ele teve trabalho, né? O zagueiro Rafael Thierry trabalhou com os demais jogadores da equipe do Sport e deve ser um jogador importante para o duelo do próximo domingo, para dar mais segurança ainda no setor defensivo do Leão da Praça da Bandeira. Se por um lado a gente fala de um jogador importante que está de volta, por outro a gente fala de um atacante que vira dúvida para este duelo contra a equipe paulista. O atacante Pablo, o jogador vinha sofrendo com virose nos últimos dias, chegou a perder aí cerca de até 5 quilos, não participou de trabalhos, ou seja, do treinamento coletivo do Sport, e, contanto, ele deve ser um atleta que até o dia do jogo é dúvida. Perspectiva talvez até mesmo de não estar à disposição do técnico Daniel Paulista, e com isso o atleta não deve ser acionado. Mas o Sport tem no seu time titular o Derek Lacerda, né, que vem sendo um jogador mais referência ali, interessante, que chegou, ganhou a posição do ataque do Sport, e deve ser um atleta a estar à disposição para esse duelo. Então, com Rafael Thierry de volta, com o Pablo nessa dúvida, o Sport tem ainda a situação do Christian Rivera, volante, que a gente falou aqui durante os últimos dias que ele tinha ficado de fora de alguns trabalhos na semana passada. Ele, na verdade, não trabalhou com a mesma carga dos demais jogadores da equipe leonina, e o Christian Rivera deve ser opção do técnico Daniel Paulista. Ele já voltou a trabalhar até mesmo na terça-feira, e com isso não deve ser problema para o treinador rubro-negro, pensando nesse duelo pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O atleta deve estar totalmente à disposição do técnico Daniel Paulista. Jogadores que a gente vinha falando aqui que não devem estar à disposição, além do Pablo, que é uma dúvida, o lateral esquerdo Igor Cariús, esse realmente não deve estar à disposição, e também a situação do volante Sérgio Oliveira, que também não deve estar à disposição. A expectativa do torcedor do Sport é de que, quem sabe, esses 3 jogadores, né, o Pablo principalmente, se ficar realmente de fora, estejam à disposição para o duelo do dia 21 na Ilha do Retiro contra a equipe do Corinthians, ou seja, nesse domingo agora o Bragantino, no domingo seguinte a equipe do Corinthians. Esse deve ser o jogo que o Sport pode contar com sua força ainda maior, com esses atletas estando à disposição do treinador rubro-negro. Agora o Sport segue sua programação de trabalhos, né, pensando nesse duelo contra a equipe do Red Bull Bragantino. A expectativa é de que a equipe rubro-negra possa se montar nos trabalhos durante esta semana ainda. Então tem trabalho para hoje, quinta-feira, a sexta-feira também trabalho, e normalmente no sábado, que é a véspera do jogo, o Sport tem um trabalho diferente. Lembrando, o jogo é pela manhã, 11 horas da manhã do domingo, dia 14, é um horário bastante diferente, né? Não é tão habitual do torcedor acompanhar as partidas nesse horário, mas é o confronto contra o Bragantino no próximo domingo às 11 da manhã. Pois é, a situação do Sport não tá nada fácil, inclusive precisa de uma arrancada inédita
para conseguir escapar desse rebaixamento, né? O Sport que já tá indo aí, chegando à 23ª rodada e com apenas 10 pontos, apenas uma vitória, vai se preparando para esse confronto diante do Bragantino, que fica na expectativa pela volta, né? Por alguns retornos e também para quem sabe o Sport conseguir se moldar depois dessa parada da data FIFA, conseguir se moldar de forma realmente mais eficiente nessa finalização e também mais eficiente e mais seguro no placar. Porque muitas vezes, Diego, o problema não é nem só finalizar, o problema é segurar o placar, o problema é o Sport se portar tanto defensivamente como também nessa ofensividade. Será que dá para ter mudanças nesse elenco? A gente conversou bastante durante a semana a expectativa, Diego, com esse time do Sport, o que é que dá para fazer, se alguém tem culpa ainda, será que as culpas já foram postas e colocadas realmente, acionadas, ou será que muita coisa ainda tem água para percorrer, ainda tem coisas para rolar? O que é que você acha, Diego, desse jogo diante do Bragantino? Até conversamos ontem, Thaís, a respeito de como o Sport se porta nas partidas, porque o ataque, de certa forma, evoluiu. O Sport começou a marcar gols, começou a ser até uma presença considerável no adversário. Só que o problema é que o time não consegue segurar o resultado. A defesa ainda é muito instável, a defesa passa por muitas fragilidades. E uma dessas fragilidades vai acontecer justamente na lateral esquerda, se o Igor Caris não tiver condição de jogo. Porque o lateral até então, em condições, além do Igor, é o Luan Cândido. Só que ele não vai poder jogar porque está emprestado à equipe do Bragantino. Então o Sport vai ter que contar ou com o Kevson ou com o Aderlan improvisado. Isso já é um ponto negativo. E a volta do Christian Rivera também eu entendo que não é tão suficiente para segurar esse Sport que não consegue suportar um resultado. É um time que tem a terceira defesa mais vazada do campeonato. Agora, venhamos e convenhamos, você falou. O Sport tem que fazer uma campanha inédita, claro, tem que fazer uma campanha de campeão, tem que dar uma arrancada de campeão para poder escapar de um rebaixamento que está cada vez mais evidente, cada vez mais real. Mas sobre o Sport, para enfrentar esse Bragantino, até comentamos a respeito disso durante a semana, de que o Bragantino nos últimos 5 jogos perdeu 4, mas é uma equipe que tem pontos fortes, tem o Cleiton, que é um bom goleiro, você tem o John, que é um atacante de muita mobilidade, um atacante muito rápido, o Isidro Pita, que é um centroavante paraguai também, oportunista, né, um jogador forte fisicamente. Então são algumas peças que o Sport precisa ter uma atenção. Não quer dizer que o Bragantino mesmo, em queda livre, debandada na classificação, vai ser uma equipe fácil de bater. E outra, jogo às 11 da manhã pode não ser tão comum para nós aqui nordestinos, mas no interior de São Paulo isso é mais comum do que você imagina, Thaís. Pois é, Diego, a gente vê, né, cada vez mais a importância do Sport conseguir se recuperar no Brasileirão da Série A. Sinceramente, eu não acho que isso é muito viável, não, pelo que se tem de calendário e também pelo futebol do Sport. Eu já falei isso aqui, eu acho que não tem problema nenhum de se ter esse diálogo. Respeito quem acha que ainda se tem chances. No futebol tudo é possível, mas olhando pro futebol hoje que o Sport tem, eu acho que chegou no seu limite tático. Não tem como se criar mais do que inovar mais do que o Daniel Paulista já tirou, e eu acho que assim, o principal é de fato não ter a pior campanha, lutar para pelo menos, se cair, não cair como lanterna. A situação não é feia só pelo fato de cair, é cair tendo apenas uma vitória e não ter vencido ainda na Ilha do Retiro sequer. As outras imprensas Brasil afora, imaginem, imprensa de São Paulo, imprensa do Rio de Janeiro, imprensa de Minas, a imprensa do Ceará, que tem o Ceará numa posição de meio de tabela, Fortaleza tá ferrado, mas o Ceará está no meio da tabela. Todos eles, e é normal, estão dizendo, já tem um rebaixado no campeonato, que é o Sport. Nós estaríamos fazendo a mesma coisa se tivesse uma outra equipe na situação do Sport. Se tivesse lá Fluminense, se tivesse lá Santos, se tivesse o Juventude, a gente ia dizer a mesma coisa. 12 pontos atrás do primeiro fora da zona do rebaixamento, esse time caiu. Então assim é que está sendo classificado o Sport. Dessa maneira, ele vira realmente aquele jargão que a gente usa no futebol há décadas, um franco atirador. Isso não quer dizer que é para atacar o Bragantino loucamente, porque se atacar loucamente vai tomar uma lapada violenta, não é isso. Mas se o Sport, anteriormente, ele tinha um ímpeto de enfrentar uma equipe do nível do Bragantino fora de casa, procurando 30% de ofensividade, vou dar aqui um percentual alheio, o Sport pode, nesse momento, arriscar 50% de ofensividade. Por que não? Se a coisa já está muito, muito, muito feia, não vai ficar mais feia do que isso, né?
Sinceramente, essa coisa de lutar só para não ter a pior campanha da história, sei lá se isso vale muito a pena mesmo. Não sei. Eu não estou afirmando nada. Não sei se vale. O que vale é escapar ou não, ou aceitar o rebaixamento daqui a pouco, quando a coisa for matematicamente definida. Então, o que eu quero dizer é só isso. É tentar intimidar um pouco mais. E com o Bragantino, contra o Bragantino, é possível. Talvez, se nessa próxima rodada estivéssemos falando no Flamengo, no Rio de Janeiro, aí meu discurso aqui era outro. Digo, não tem o que fazer, não tem como ser leve, não tem como tentar ser mais ofensivo, não dá para equiparar forças. Mas o Bragantino dá, o Bragantino é possível. O Bragantino é fraco? Não é fraco, mas é possível de ser encarado e de tentar sim surpreender com um pouco mais de presença ofensiva, tentando reter mais a bola, tentando ter um pouco mais de posse de bola, e é um beabá do futebol. Eu já fui admirador do trabalho do Fernando Diniz, misturando um pouco os assuntos aqui, tá? Já fui muito admirador, hoje eu já vejo com algumas ressalvas o trabalho dele. Mas o princípio do trabalho dele é, se a bola está comigo, eu não vou ser atacado. O problema é que ele se arrisca demais, onde vários treinadores falam em zona vermelha, zona amarela e zona verde. O que é isso? Zona vermelha é a zona de defesa, não dá para brincar, não dá para tocar excessivamente a bola, e o Fernando Diniz quer que os times dele toquem excessivamente a bola nesse setor. No meio de campo, sim. E a zona verde, que eles chamam, é a picardia do futebol brasileiro. Na zona verde, dribla, enfeita, bota velocidade, criatividade. É isso, né? Mas por que hoje eu já tenho ressalvas? É porque na zona vermelha, que é a zona perigosa, mesmo que um time esteja abafando, ele não quer que o jogador dê chutão. E isso já fez com que as equipes dele perdessem muitos pontos e campeonatos e etc. Mas voltando a falar do Sport, valorizar mais a posse de bola nesse jogo com o Bragantino é possível, não na zona vermelha. Porque o Bragantino, em vários momentos da partida, ele vai tentar exercer essa marcação alta. Aí o Sport tem que ser inteligente para sair jogando. Com excesso de passes, não. Mas obviamente que um zagueiro que recebeu a bola, vem a linha de marcação para cima dele, volante tem que se apresentar, jogador aberto na ala tem que se apresentar para poder receber esse passe e sair jogando, tentando valorizar mais a bola. Tentando valorizar mais a posse de bola e tentar agredir mais o time do Bragantino. Num resumo do que eu estou querendo falar aqui, é ser mais ousado do que normalmente seria se a situação do Sport fosse outra no campeonato. É possível fazer isso. Para o Sport, tudo é possível no campeonato, ou quase tudo. Quando eu me referi aqui a, por exemplo, jogar lá contra o Flamengo e não fazer isso, é para também não passar o vexame que o Vitória passou, né? Porque se lançar de todo jeito para cima de um Flamengo da vida, a lapada vai ser grande. Os cacos para serem juntados depois vai dar um trabalho miserável. Mas contra o Bragantino dá. Contra o Bragantino dá para ter dois jogadores bem abertos. Até porque se eles vão exercer esse tipo de marcação mais alta, eu não tenho dúvida que o Bragantino vai tentar sufocar. O Bragantino é um time que está aí buscando pré-Libertadores. É mais ou menos isso o que eles têm como missão no Campeonato Brasileiro. Então, receber o Lanterna, muito Lanterna em casa, eles querem cravar 3 pontos e não tem outra alternativa. Então, o Sport ter dois jogadores rápidos, abertos para sair jogando em contra-ataque, é perfeito. Não precisa o Sport povoar, aquela história de povoar muito o meio de campo e tal. Não. Sinceramente que não. Para essas saídas rápidas no ataque, o Sport tem que ser compacto. Mas aí é organização tática, é outra história. Mas o Sport, para poder aprontar para cima do Bragantino, nessas saídas rápidas para o ataque, 2 jogadores abertos. Porque, óbvio, vai depender de por que lado do campo o Sport vai escapar para tentar fazer aquele determinado contra-ataque. Acho que é isso. O Daniel Paulista dar mais liberdade, dar mais leveza para o time, para que possam ser mais ousados e tentarem beliscar muito mais o time do Bragantino jogando por lá. É esperar um dia de maior inspiração de Lucas Lima, que é um cara fundamental para isso. Lembre-se da vitória contra o Grêmio. Lucas Lima jogou uma partida muito boa contra o Grêmio quando o Sport conseguiu ganhar lá. E ele foi o cara que fez funcionar mais ou menos isso que eu estou querendo passar para vocês aqui. É o cara que recebia a bola no meio de campo, escapava um pela esquerda, um pela direita. Ele era o cara para passar essa bola de maneira correta. Ele é o cara que tem mais qualidade para fazer isso em todo o elenco do Sport. Então, ele estando numa tarde boa, melhor manhã, né? O jogo começa às 11 horas. Então, ele estando num dia bom, é um cara adequado para fazer isso. E, obviamente,
que a gente vai esperar também um desempenho coletivo melhor. Porque na última partida, onde todo mundo esperava que o Sport fosse conseguir a primeira vitória em casa na Ilha, o coletivo total não funcionou. A partida contra o Vasco, eu tive discordância ali do Daniel Paulista. Daniel acha que o Sport fez boa partida, eu acho que não. Foi péssima, também não foi péssima. Mas o jogo não foi bom, apesar de ter sido 3-2. O jogo em si não foi um jogo de alta qualidade. E o jogo do Sport, para mim, ficou abaixo de várias outras partidas que o Sport já proporcionou no comando do técnico Daniel Paulista.